Bom, o que a gente tem que saber então para N2 da Márcia? Então, teoria da pena, a gente tem o concurso material lá no artigo 69 do Código Penal, que é uma pluralidade de condutas e de crimes, ou seja, mais de uma ação ou omissão que resulta em mais de um crime, seja igual ou diferente esse crime. Nesses casos de concurso material, a gente vai somar a pena de cada crime, pelo cúmulo material. Então, os crimes sendo iguais são chamados de homogêneo, tipo vários furtos realizados naquela rua. Heterogêneo, crimes diferentes, por exemplo, um homicídio seguido de ocultação. Então, você matou e depois você quer esconder o corpo, vai cair no cúmulo material. Né? As penas do homicídio e a pena da ocultação vão ser somadas. Então, você não vai somar quando as espécies de sanção são diferentes. Então, você foi condenado em 2 crimes e um é detenção, outro é reclusão. Primeiro, você paga a reclusão, né? Então, o cara vai cumprir primeiro a reclusão e depois a detenção. Por isso que na sentença vai estar escrito 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, porque vão ser cumpridas separadamente. Os crimes têm que ter conexão entre eles para entrar no concurso material. E para prescrição, os prazos são contados separadamente de cada crime. O concurso material benéfico é o mais favorável para o réu, mas isso a gente vê depois. Vamos falar primeiro do concurso formal. O concurso formal é do artigo 70. É uma única conduta que ocasiona uma pluralidade de crimes, ou seja, o cara comete uma ação ou uma omissão que resulta em vários crimes, diferentes ou iguais. Aqui não vai ser por cúmulo material. Aqui no concurso formal existe a exasperação da pena, ou seja, vai aplicar a pena de um dos crimes, a maior se eles forem diferentes, ou de um só deles se forem crimes iguais, mais um aumento de 1/6 a 1/2, que isso o juiz decide pelo número de crimes cometidos, por exemplo, ou pelo número de vítimas. Então, por exemplo, o concurso formal próprio, também conhecido como concurso formal perfeito ou ideal. Com uma conduta, o agente comete mais de um crime. Por exemplo, um crime de trânsito. Estou dirigindo e acerto um carro que eu causo várias vítimas. Mato várias pessoas com um único acidente de trânsito. Ou coloco veneno numa comida e várias pessoas comem essa comida. Aqui a intenção não era cometer 2 crimes, né? Ou foi os 2 culposos, por exemplo, no acidente de carro, não tinha intenção de matar as pessoas, mas acabaram morrendo, então os crimes foram culposos. Ou a minha intenção era envenenar a comida de uma pessoa, só que outra acabou comendo também. Então eu tenho um culposo e um doloso. Também pode acontecer com concurso formal próprio, quando eu atiro para matar A, mas acabo matando B, que estava junto, né? Ou passou na frente. Então, vai ser a pena de um homicídio com esse aumento de 1/6 a metade da pena. Isso também incide no roubo, que tem várias vítimas, por exemplo, um roubo dentro de um ônibus, anuncia o roubo e rouba um monte de gente, também entra no concurso formal. Então, a pena vai ser de um único crime, um roubo ou um homicídio, com incidência de aumento de 1/6 na pena. Se foi uma vítima, 1/4 se for mais vítimas, até metade da pena, né? Até 1/2 de aumento. E a gente tem o concurso imperfeito ou impróprio, concurso formal impróprio, que existe uma conduta e 2 ou mais crimes dolosos. E o agente, então, aqui ele tem a intenção de causar o dolo, ou nem que seja eventual. Por exemplo, aquele exemplo que eu envenenei a comida. Eu queria matar uma pessoa, mas se a outra que tivesse com ele comesse também e morresse, tanto fazia para mim. Tô assumindo o risco, logo é um dolo eventual. Por exemplo, jogar bomba em uma casa para matar uma pessoa, mas se morrer todo mundo que estiver lá também não tem problema. Aqui, quando você tem dolo em todos os crimes cometidos, você tem o cúmulo material, ou seja, vai somar as penas, que nem no 69. Não vai ser por exasperação, que nem no formal próprio. Essa é a diferença desses concursos formais. Mas existe o concurso material benéfico, que é mais favorável para o réu. Por exemplo, se na exasperação da pena
nos exemplos dados aqui, nesse exemplo aqui do formal. Se nessa exasperação a pena final for maior do que se ela fosse somada, você troca pela soma. Por exemplo, nesse homicídio aqui, que, sem querer você atirou na outra pessoa. A outra pessoa não morreu. Então foi um homicídio e uma lesão corporal, porque a bala passou de raspão e só arranhou a pele da pessoa. A pena de lesão corporal é de 2 meses, a pena mínima. E a pena de homicídio é bem maior. Por exemplo, um homicídio qualificado, quando eu joguei bomba lá na casa da pessoa. Então, o crime de homicídio é de 12 anos. Se eu for exasperar ele e aumentar 1/6, vai para 14 anos a pena da pessoa. Agora, se foi só causada uma lesão corporal e eu colocar a pena mínima de lesão, é 2 meses. Então, eu coloco a pena mínima de um homicídio qualificado de 2 anos e uma lesão corporal culposa de 2 meses. A pena vai para 12 anos e 2 meses, menor que a 14 anos de exasperação. Então, sempre vai buscar o benefício do réu. Então, nos concursos de crime, a gente tem o formal e o material. E sempre buscar o mais benéfico para o réu. Aí a gente tem que falar do concurso do crime continuado, ou seja, continuidade delitiva. A gente tem uma pluralidade de condutas, então o agente comete vários atos para um crime ou para vários crimes da mesma espécie, crime continuado. Tem que ter o mesmo modo de execução, tem que ser nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o crime continuado é uma ficção jurídica também para beneficiar o agente do crime. Por exemplo, tráfico de drogas. A pessoa vai lá e trafica dia 1º de janeiro, aí dia 15 de janeiro ela vai lá e busca mais drogas, aí no começo de fevereiro ela vai lá e busca mais drogas, sempre para vender, e aí ela finalmente é presa. Ela cometeu 3 crimes de tráfico. São todos os mesmos crimes com uma frequência periódica, meio que a cada 15 dias ela ia lá buscar drogas para traficar, né? Então, o que o juiz vai fazer? Vai considerar um crime de tráfico e vai exasperar. Então, vai aumentar de 1/3 a 2/3. Então, é um crime comum cometido sem violência e esse aumento aqui é conforme o número de crimes cometidos. Então, ele vai aumentar 1/6, 1/6 e 1/6. Vai aumentar 3 vezes aqui porque ele traficou 3 vezes. Furtos seguidos também é outro exemplo. Exercício ilegal da medicina. Então, você tem a questão da continuidade do crime. Nos crimes dolosos com violência ou grave ameaça, pode aumentar a pena de um dos crimes ou da mais grave até 3 vezes. Né? Então, a gente aumenta até o triplo se é caso com violência. Então, vários roubos no mesmo dia, a gente pega um e aumenta 3 vezes ele, em vez de só 1/3. A jurisprudência diz que se passar de 30 dias de um crime para o outro, não é continuado. Por exemplo, furtei aquela loja, 31 dias depois furtei a mesma loja ou a loja vizinha. Já não caracteriza, o réu já não tem esse benefício, vai pagar pelos 2 crimes. Também se os lugares forem muito longes, tipo roubos em estados diferentes, não vai caber também o benefício da continuidade delitiva ou do crime continuado. Já se são cidades limítrofes, né, cidades vizinhas, aí sim pode caracterizar. Também, se o modo de execução for diferente, matei uma pessoa, roubei uma pessoa com uso de arma, depois roubei uma pessoa com ameaça e depois cometi um furto, um crime diferente. Então, não vai caracterizar continuidade. A súmula 497 do STF diz que a prescrição pela pena imposta na sentença e não computada, os acréscimos da continuação. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas foi isso, tá? E é sim admitido nos crimes contra a vida essa continuidade delitiva, esse crime continuado em vários homicídios, tipo um serial killer, sei lá, né? Diz que pode ser sim. Então, no crime continuado, se vem uma lei mais gravosa no meio do caminho, ela vai incidir sim, vai se aplicar, tá? Então, a pena aumentou, vai aumentar lá pro cara que tá roubando com frequência. E tem que diferenciar o crime continuado do crime habitual. No habitual, são várias condutas que caracterizam um único tipo penal.
Uma conduta sozinha não é crime, não é punível. Precisa estar todas presentes. Por exemplo, o exercício ilegal da medicina. Você tem que ter a habitualidade daquela pessoa que está fingindo ser médico sem ser formado para caracterizar esse crime. Outra coisa, caso de prostituição. Tem que reunir todos os elementos e ter uma habitualidade naquelas condutas para caracterizar o crime. Já no crime continuado, cada conduta é um fato punível, né? Cada conduta já é um crime por si só. E ela é cometida várias vezes. Por exemplo, 2, 3 furtos consecutivos. O crime permanente, a prática dele se estende ao longo do tempo. É uma prática prolongada. Por exemplo, o sequestro e o cárcere privado. Então, é um outro tipo penal, crime permanente, né? São crimes que se perpetuam no tempo. Eu sequestro a pessoa um dia e fico lá torturando ela durante 15 dias. Então, também, se vier a lei mais gravosa, também vai incidir no crime permanente. Aí é o que fala a súmula 711 do STF. Se sobrevier a lei penal mais grave, vai se aplicar o crime continuado e também ao crime permanente, se ele não tiver cessado quando começou essa nova lei. A pena de multa do artigo 72 fala que ela é autônoma e é integral. Ou seja, as penas de multas elas só se somam, não vai ter exasperação na pena de multa. Então, todos os crimes que você for condenado, seja no crime formal ou concurso material de crime, vai ser sempre somada às multas, tá? Aí a professora falou sobre erro, né, de execução, né, o aberratio ictus, do 73. Você, se só atinge a pessoa errada, você paga pelo crime que você pretendia cometer, como se tivesse acertado a vítima. Tipo, miro em A, tiro e acerto B. Você paga como se tivesse acertado A. Agora, se você também atinge um terceiro alheio que estava passando lá, você responde no concurso formal, tanto pelo crime mais grave e exasperado. Calma aí que eu vou pensar nisso. Ah, tá. Aqui você atinge a pessoa que você queria, mais um terceiro que estava passando. Você mata os dois. Então, são 2 homicídios. Aí entra o concurso formal. Pega o crime mais grave, por exemplo, foi um feminicídio. Você matou a mulher, mas matou sem querer também o cara que estava com ela. Então, pega a pena mais grave e exaspera um sexto por causa da outra pessoa que morreu também. Isso tudo, né, o erro na execução é diferente do erro sobre a pessoa. Que você se engana com a vítima. Você queria matar A, ela correu e você acertou B. Você acha que você matou A, mas você matou B. Você responde como se tivesse matado A. A gente ainda tem o resultado diferente do pretendido. Aberratio delicti, do 74. É um desvio no golpe. Você mira um e acerta no outro. Na verdade, você acerta um bem jurídico e você mira num bem jurídico e acerta outro bem jurídico. Por exemplo, você quer matar uma pessoa, mas o tiro acerta a vidraça. Penalmente, você pode responder pela tentativa de homicídio, mas civilmente você responde pelo dano. E se for o contrário, você quer acertar a vidraça e acaba atingindo uma pessoa. Você criminalmente vai responder pela lesão causada à pessoa, culposa, seja homicídio, seja lesão corporal. E civilmente você responde pelo dano do patrimônio, né? Paga a vidraça lá. Aí entra em limites da pena.